Você já sentiu aquele peso invisível, aquela inquietação que aperta o peito sem razão aparente? É como se uma força silenciosa e implacável tentasse afastar sua alma da paz. Padre Pio sempre alertou: as batalhas mais perigosas não são vistas a olho nu. O mal age no silêncio, nas distrações, nas dúvidas que sussurram quando a fé vacila. E o crucifixo? O crucifixo não é apenas um símbolo, é uma arma. Uma defesa poderosa que muitos ignoram e por isso sofrem sem entender. Porque quando a cruz de Cristo é esquecida, as sombras ganham espaço. Não é exagero, é uma realidade espiritual que o tempo não apagou. Padre Pio sabia disso. Ele viu, sentiu e enfrentou essas forças. E deixou um alerta urgente: sem a cruz, a alma fica desarmada. E o que acontece com quem se desarma diante de um inimigo incansável? Torna-se alvo fácil. Quantas vezes você segurou um crucifixo nas mãos e não percebeu a força que carregava? Quantas noites de angústia foram enfrentadas sem essa proteção? O inimigo não teme palavras vazias, ele teme o sinal da cruz, a lembrança viva da vitória de Cristo sobre toda a treva. Mas, enquanto o mundo desacredita, o mal avança. Silencioso, mas persistente. E se hoje você sente esse peso, não é por acaso. Padre Pio clamava: rezem, não deixem a cruz de lado. O crucifixo é a armadura da alma. E, no entanto, muitos olham para ele apenas como um objeto decorativo. Não entendem que, ao segurar essa cruz com fé, estão erguendo uma espada contra tudo que tenta destruir a paz interior. Não é superstição, é verdade espiritual. Uma verdade que muitos preferem ignorar, até que a dor se torne insuportável. Declare: tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Agora, pare por um momento. Pergunte-se: por que sua alma tem sentido essa inquietação constante? Porque mesmo rezando, às vezes parece que o medo insiste em ficar. O mal não desiste facilmente. Ele se disfarça de cansaço, de desesperança, de dúvida. E quando você solta a cruz, ele avança. Padre Pio sabia disso. Por isso dizia que o crucifixo deveria ser nosso companheiro constante. Não para ser visto, mas para ser vivido. Há algo que você precisa entender. O inimigo conhece suas fraquezas. Ele sussurra que a oração não funciona, que a cruz é apenas madeira e metal. Mas quando você segura esse crucifixo com fé, algo muda. O céu se move, a luz se impõe, o mal recua. Porque o crucifixo não é sobre a morte, mas sobre a vitória de Cristo. E cada vez que você o segura, está reafirmando essa vitória. Escreva: amém. Se você confia que Padre Pio pode interceder por você, mas muitos perguntam: por que então minha vida continua difícil? Por que as batalhas não cessam? Padre Pio explicava que a cruz não evita a luta, mas garante a vitória. O inimigo não recua diante de palavras bonitas, ele recua diante da fé vivida. E o crucifixo é o lembrete dessa fé. Quando o erguer, com confiança perceberá a mudança, não porque os problemas desaparecerão, mas porque a paz voltará ao seu coração. Há pessoas que carregam o crucifixo no pescoço, mas não o deixam tocar a alma. Elas rezam com os lábios, mas o coração permanece distante. E o inimigo se aproveita disso. O medo cresce, a dúvida se instala. Padre Pio dizia: a cruz é o sinal de que o céu nunca abandona aqueles que creem. E se você hoje sente que foi abandonado, saiba que o inimigo mente. A cruz é a prova viva de que Deus permanece ao seu lado. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Lembre-se, o sofrimento não é sinal de abandono. Padre Pio viveu dores que poucos poderiam suportar. Sentiu as investidas diretas do mal, foi perseguido, caluniado, ferido, mas nunca soltou a cruz,
porque sabia que o mal teme a persistência da fé. Teme o olhar firme de quem, mesmo nas lágrimas, continua acreditando. E talvez essa seja a sua luta hoje. O medo sussurra que não há saída. O cansaço diz que suas orações não são ouvidas. Mas assim como o Padre Pio, você precisa segurar o crucifixo e crer. O inimigo quer que você desista, que se renda. Mas o poder de Deus não se mede pelo silêncio temporário. Ele age no tempo certo. E quando você ergue a cruz com fé, está declarando: eu não estou sozinho. O céu luta ao meu lado. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Agora, pergunte-se: quando foi a última vez que olhou para o crucifixo e realmente entendeu o que ele representa? Não é um amuleto, não é um símbolo vazio. É a lembrança da maior batalha já vencida. É a certeza de que, mesmo que a noite pareça longa, o amanhecer sempre chega. E essa luz está disponível para todos que não soltam a cruz. Padre Pio dizia: o demônio foge diante do sinal da cruz. E hoje, mais do que nunca, esse sinal precisa voltar a ocupar o centro da sua vida. Porque as trevas não descansam. Mas a luz de Cristo é imbatível. E a cruz é essa luz, viva, concreta, inabalável. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Agora olhe para o crucifixo mais próximo de você. Veja além da madeira e do metal. Veja a força que ele carrega. Sinta o poder invisível que, desde a morte e ressurreição de Cristo, permanece disponível para aqueles que creem. Padre Pio não falava de teorias. Ele viveu essa realidade, enfrentou os ataques, viu o mal recuar, e tudo isso com o crucifixo nas mãos. E você? Vai continuar lutando sozinho? Vai permitir que a dúvida o mantenha distante dessa proteção divina? O tempo é agora, não amanhã. O inimigo não adia suas investidas. Mas você tem nas mãos a arma que o faz recuar, o crucifixo. Segure-o, reze com ele e verá o poder do céu agir. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus, porque o mal nunca desiste. Mas a cruz é a prova de que o bem já venceu. E quando o crucifixo se torna parte viva da sua fé, a escuridão perde a força. Padre Pio sabia disso. E você agora também sabe. E então, o que fará a partir de hoje? Você sente essa inquietação no peito? Essa sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece normal? Não ignore. Não é mera ansiedade, nem um simples cansaço. O mundo espiritual é real e está em guerra. Padre Pio sempre avisou: o mal não descansa, ele age sutilmente, sem alarde, sem aviso, infiltrando-se nas brechas da nossa fé. E quando deixamos a cruz de Cristo de lado, abrimos as portas para essa escuridão, o crucifixo. Esse símbolo que muitos tratam como um simples objeto é, na verdade, uma arma espiritual. Uma arma que faz o inferno estremecer. Padre Pio não apenas acreditava nisso, ele viveu essa verdade. Sentiu na própria pele os ataques das forças malignas, os tormentos invisíveis que tentavam arrancá-lo da sua missão. Mas sabe o que o manteve firme? O poder do crucifixo. Agora reflita: quando foi a última vez que segurou um crucifixo com verdadeira fé? Não apenas como tradição, mas como proteção. O inimigo não se impressiona com orações decoradas nem com palavras vazias. Ele teme o coração que, ao segurar a cruz, se entrega inteiramente a Cristo. E nesse momento, talvez o que falta na sua vida não seja mais esforço, mas a compreensão desse poder. Porque, veja, o mal é astuto. Ele não bate à porta gritando, ele sussurra, semeia dúvidas, faz você questionar sua fé, sua oração, sua esperança. Traz à tona velhos medos, inseguranças adormecidas, angústias que parecem não ter solução. E, enquanto você tenta lutar com suas próprias forças,
Ele avança. O resultado: um vazio espiritual que parece impossível de preencher. Declare: tenho fé, se acredita que o poder da cruz é capaz de afastar as trevas. Mas há um detalhe que poucos conhecem. Padre Pio revelou que o crucifixo não é apenas uma lembrança do sacrifício de Cristo. Ele é um escudo espiritual. Cada vez que você traça o sinal da cruz com fé, está invocando o poder que venceu a morte, que despedaçou as correntes do inferno. Mas quem ainda faz isso com verdadeira convicção? O mundo moderno ridicularizou o poder do crucifixo. Chamou de superstição aquilo que é, na verdade, uma estratégia divina de proteção. Você já percebeu como, nas últimas décadas, a cruz foi sendo retirada pouco a pouco dos lares, das escolas, das vidas? E o que veio no lugar? Confusão, medo, ansiedade crescente. O inimigo não precisa destruir com violência. Basta que consiga fazer as pessoas esquecerem o poder da cruz. E, infelizmente, tem conseguido. Quantos ainda oram diante do crucifixo, pedindo a proteção divina? Quantos o seguram, com a certeza de que ali está o sinal da vitória sobre as trevas? Escreva Amém, se acredita que o crucifixo é sua proteção contra o mal. Padre Pio enfrentava o maligno noite após noite. Testemunhas relataram ouvir barulhos inexplicáveis, ver marcas físicas deixadas pelos ataques que ele sofria. Mas o que fazia o mal recuar? O crucifixo nas mãos e o coração entregue a Deus. Ele dizia: rezem, rezem sem cessar. O diabo é forte, mas Deus é infinitamente mais. E você, está pronto para essa batalha? Porque gostemos ou não, todos nós estamos nesse combate. O mal não escolhe vítimas ao acaso. Ele busca aqueles que, distraídos, afastaram-se da cruz. Aqueles que deixaram a fé esfriar, que passaram a encarar a oração como um ritual mecânico. Não se engane, o inimigo sabe exatamente onde atacar. Ele mira no cansaço, na dor não resolvida, na solidão disfarçada de rotina. Deixe eu confio se acredita que Deus está lutando essa batalha ao seu lado. E agora, ouça com atenção. O tempo está se esgotando. Padre Pio alertava que nos tempos finais a batalha espiritual se tornaria ainda mais intensa. O mundo já sente isso. Conflitos, medo coletivo, a sensação de que algo grande está por vir. E o que muitos fazem? Recorrem a soluções superficiais, esquecendo-se da única arma capaz de proteger, o crucifixo. Você pode pensar: mas eu rezo, eu acredito. Sim, mas a fé precisa ser ativa, viva, resistente. Não basta pendurar o crucifixo na parede. É preciso segurá-lo nas mãos, apertá-lo contra o peito, traçar o sinal da cruz diariamente. Porque, cada vez que você faz isso, reafirma sua aliança com o céu. E o inferno sabe disso. Por isso, tenta fazer com que esqueçamos dessa prática poderosa. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Mas há algo ainda mais assustador. O inimigo não apenas quer que você ignore a cruz. Ele quer que a tema. Quantas pessoas já ouviram a voz interior dizendo: isso não adianta, sua oração não será ouvida. Isso não é sua mente. É a investida do mal tentando convencê-lo a largar sua arma. E infelizmente muitos acreditam. Abandonam o crucifixo e se tornam presas fáceis. Padre Pio ensinava que a cruz deveria ser nosso primeiro gesto ao acordar e o último antes de dormir. Não como superstição, mas como consciência. Consciência de que a batalha não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que agem sem descanso. E se hoje você sente um peso inexplicável na alma, se o medo insiste em rondar seu coração, saiba, essa é a tentativa de afastá-lo da cruz. Declare: eu tenho esperança.
se acredita que Deus nunca te abandona. E talvez você se pergunte, mas como a cruz, um objeto simples, pode ter tanto poder? Não é o material, mas o significado. O crucifixo é a lembrança viva de que Cristo venceu o mal com o sacrifício da própria vida. E toda vez que você o segura com fé, reafirma essa vitória. O inferno não teme argumentos, teorias ou emoções passageiras. Ele teme a fé inabalável que se manifesta no sinal da cruz. Padre Pio dizia que quando seguramos o crucifixo, não estamos sozinhos. O próprio Cristo, com sua infinita misericórdia, se faz presente. As feridas que libertaram a humanidade do pecado são a resposta para suas dores mais profundas. E o mal sabe disso. Por isso, fará de tudo para distraí-lo, para fazer você esquecer dessa arma poderosa. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca abandona aqueles que têm fé. Agora, preste muita atenção. O tempo das distrações acabou. O mundo espiritual nunca esteve tão ativo. Guerras visíveis são reflexos das batalhas invisíveis que acontecem a todo momento. Se sua alma tem sentido inquietação, não é coincidência, é um chamado, um alerta para que volte à cruz antes que seja tarde. O mal não brinca. Ele conhece sua fragilidade e espera o momento certo para atacar. Padre Pio sabia que o crucifixo, quando segurado com fé, se torna um escudo impenetrável. Cada oração diante dele é como uma espada que corta as correntes da opressão espiritual. Mas, assim como uma espada precisa ser empunhada, o crucifixo precisa ser usado com convicção. Não basta olhar para ele, é preciso vivê-lo, trazê-lo para o coração, crer no poder que ele representa. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E agora, olhe para a sua vida. Quantas vezes, diante de um problema, você correu para soluções humanas, esquecendo-se da cruz? Quantas noites mal dormidas, quantas lágrimas solitárias, quantos medos não confessados. E o crucifixo ali, ao alcance das mãos, esperando para ser sua fortaleza. Padre Pio dizia: quem reza com o crucifixo na mão jamais estará sozinho. Porque a cruz não é apenas memória, é presença. Presença do amor incondicional de Cristo, que não abandona seus filhos, mesmo nas tempestades mais violentas. E hoje, mais do que nunca, precisamos dessa presença. O mundo grita, o medo sufoca, a incerteza corrói, mas a cruz permanece firme. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Então segure seu crucifixo, olhe para ele com outros olhos. Veja ali a prova de que sua luta não é em vão, de que o céu luta ao seu lado. E quando a escuridão tentar sussurrar que você está sozinho, aperte ainda mais essa cruz. Porque o mal pode rugir, mas não pode vencer a luz que ela representa. E agora, você está pronto para descobrir o segredo que Padre Pio revelou sobre o poder oculto do crucifixo? Você está prestes a descobrir algo que pode mudar sua vida espiritual para sempre. Mas, antes de continuar, responda: você realmente entende o poder que carrega ao segurar um crucifixo? Porque há uma verdade que o mundo moderno escondeu. Uma verdade que Padre Pio conhecia profundamente e que o inimigo teme desesperadamente que você descubra. O crucifixo não é um simples objeto de devoção. Ele é uma arma espiritual, forjada na vitória de Cristo sobre o mal. E há um detalhe pouco conhecido, mas crucial. O poder do crucifixo não está apenas em sua forma, mas na consciência de quem o segura. Se você o segura com descrença, torna-se apenas um pedaço de madeira e metal. Mas se o segura com fé inabalável, ele se transforma em uma barreira intransponível contra as investidas malignas. Padre Pio dizia que o inimigo reconhece à distância aqueles que vivem sob o sinal da cruz. O mal sabe, quem entende de fato, o poder espiritual desse símbolo.
Por isso, quando você assume essa consciência, passa a ser alvo direto das forças sombrias, mas não para temer, para se fortalecer. Porque a cruz, quando empunhada com fé, desmantela qualquer armadilha do maligno. Agora pense, você sente que sua vida espiritual está desgastada? Que mesmo rezando, a paz parece não chegar? Essa sensação não é acaso, é o reflexo de uma luta invisível, mas feroz, que acontece ao seu redor. E o inimigo quer que você acredite que está sozinho nessa batalha. Ele sussurra que suas orações não são ouvidas, que o céu o abandonou. Não acredite, é mentira. O poder do crucifixo, quando usado corretamente, destrói essas mentiras. Declare e tenha fé se acredita que a cruz de Cristo é sua proteção infalível. Mas para compreender a dimensão desse poder, precisamos voltar às experiências de Padre Pio. Ele não apenas ensinava sobre o poder do crucifixo, ele o viveu. Certa vez, em uma noite silenciosa, foi atacado brutalmente por forças invisíveis. Gritos, pancadas, dores físicas inexplicáveis. As testemunhas, assustadas, viram as marcas deixadas no corpo dele e o que fez o mal recuar. O crucifixo. Quando o Padre Pio ergueu a cruz e clamou pelo nome de Jesus, a tormenta cessou. Esse episódio não foi único. Padre Pio viveu essa realidade constantemente. O demônio não suportava a presença daquele crucifixo, pois sabia que ali estava a memória viva da derrota que sofreu no Calvário. E essa arma está hoje disponível para você. Mas será que você a tem usado com consciência? Será que diante das dificuldades recorre à cruz com o coração aberto ou permite que a dúvida o paralise? Agora, imagine o seguinte: e se, neste exato momento, o inimigo estiver rondando sua vida, não de forma evidente, mas sutilmente, no cansaço emocional, na irritação sem causa, no afastamento da oração? O mal não precisa de convites formais. Basta uma fé negligenciada, uma cruz esquecida, uma oração adiada. E é assim que ele se infiltra, aos poucos, até dominar sua paz. Escreva amém, se acredita que Deus é sua fortaleza nesta batalha. Invisível. Padre Pio insistia que o crucifixo deveria estar sempre ao alcance das mãos. E não apenas nas mãos, mas na mente e no coração. Porque o inimigo reconhece quando um cristão carrega a cruz apenas como ornamento e quando a carrega como convicção. O primeiro é facilmente abalado, o segundo é inabalável. E há uma prática que Padre Pio ensinava, mas que poucos conhecem. Ao segurar o crucifixo, ore olhando fixamente para o corpo de Cristo. Veja as feridas, o sangue, o olhar de entrega. Não como algo distante, mas como um gesto pessoal feito por você. O mal tenta apagar essa conexão. Quer que vejamos a cruz como um evento histórico e não como uma vitória presente. Mas ao olhar para o crucifixo com essa consciência, algo muda. O coração aquece, a coragem renasce, o medo recua. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. E agora, permita-se um momento de reflexão. Por que o inimigo teme tanto a cruz? O que há nela que o faz tremer? A resposta está na essência desse símbolo. O crucifixo não representa derrota, mas o triunfo definitivo da luz sobre as trevas. Quando Jesus morreu naquela cruz, não foi o fim, foi a libertação. O véu do templo rasgou-se, as correntes espirituais foram quebradas e o inferno foi derrotado. Mas o mal não aceitou essa derrota de forma passiva. Desde então, trabalha incansavelmente para apagar esse poder das mentes e corações. E ao longo dos séculos, tem conseguido enganar muitos. Igrejas sem cruzes, lares sem oração, vidas sem fé. O resultado: ansiedade, medo, desespero. Tudo isso são reflexos dessa desconexão. Declare: eu confio, se acredita que a cruz é a sua proteção contra o mal.
E agora vem o ponto crucial. Padre Pio ensinava que, diante de qualquer tormenta, o primeiro gesto deveria ser segurar o crucifixo e fazer o sinal da cruz. Mas não de forma mecânica. Faça com intenção, com fé, com convicção de que naquele gesto o céu inteiro se move a seu favor. Há registros de pessoas que, ao enfrentarem pesadelos espirituais, libertaram-se imediatamente ao erguer o crucifixo e proclamar: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda força do mal se afaste. O poder não está nas palavras, mas na autoridade que o crucifixo representa. Agora, responda: quantas noites de insônia poderiam ter sido vencidas com esse gesto? Quantos medos teriam sido dissipados se o crucifixo tivesse sido segurado com fé? Quantas lágrimas poderiam ter sido enxugadas se no momento de angústia a cruz tivesse sido sua primeira escolha? Escreva: eu tenho esperança, se acredita que a cruz é o símbolo da sua vitória. Mas há algo ainda mais profundo. Padre Pio alertava que o mal intensificaria suas ações nos tempos finais. E os sinais estão aí: guerras, divisões, medo coletivo, famílias destruídas. O caos exterior reflete a batalha espiritual em curso. O inimigo sabe que seu tempo é curto e por isso ataca com mais intensidade. E o que ele mais teme? Famílias unidas na fé. Pessoas que compreendem o poder da cruz. Porque uma casa que reza unida, com o crucifixo ao centro, torna-se um território sagrado, intocável pelas forças do mal. Por isso, se você ainda não tem um crucifixo na sua casa, providencie um. E não apenas pendure-o na parede. Reúna sua família e diante dele ore, peça proteção, consagre sua casa ao poder da cruz. Declare: eu creio, se acredita que a cruz é o escudo divino da sua família. Agora, imagine a cena: uma tempestade intensa, ventos fortes, trovões ameaçadores. Assim está o mundo espiritual neste momento. O inimigo avança com força, tentando arrancar sua paz, sua fé, sua confiança. Mas no meio dessa tempestade há um farol inabalável: o crucifixo. Ele não impede a tempestade, mas garante que você não será arrastado por ela. E talvez você esteja se perguntando: mas e se eu já rezei, já segurei o crucifixo e ainda assim sinto medo? Padre Pio explicava que muitas vezes Deus permite essas provações para fortalecer a nossa fé. O mal pode tentar assustar, mas não pode tocar aquele que se refugia na cruz. Persevere. Não solte a cruz. Mesmo que o medo grite, segure o crucifixo e proclame: Jesus, eu confio em vós. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita que a cruz é sua fortaleza. Padre Pio dizia que o maior erro que um cristão pode cometer é menosprezar a força do inimigo. Não por medo, mas por prudência. O mal é persistente, conhece nossas fraquezas e tenta explorá-las. Mas, diante do crucifixo, todo o poder das trevas é anulado, porque a cruz não é apenas madeira e metal. Ela é o lembrete constante de que Cristo venceu, vence e sempre vencerá. Agora, olhe para o crucifixo mais próximo. Veja-o com novos olhos. Não é um adorno, não é um acessório, é sua arma, sua defesa, sua proteção. E cada vez que o segurar com fé, lembre-se: o mal pode tentar, mas jamais poderá vencer a luz que a cruz representa. E você está disposto a segurar essa cruz com fé verdadeira? Porque o poder está aí, ao alcance das suas mãos. O que fará a partir de agora? Padre Pio sempre alertou: a cruz não é apenas um símbolo do sacrifício de Cristo, mas um lembrete constante de que o mal existe, é real e age de maneira implacável. O inimigo conhece sua presa e escolhe suas vítimas com precisão. Ele não se manifesta de forma óbvia, porque sabe que o medo aberto gera oração. Ele age no silêncio, na dúvida, no esquecimento. E a sua primeira estratégia é fazer com
que você menospreze o poder do crucifixo. Quantas vezes, ao enfrentar uma dificuldade, você recorreu a soluções humanas antes de se lembrar da cruz? O inimigo sabe disso. Ele planta a descrença, o ceticismo e principalmente a sensação de que o crucifixo é um simples objeto. Mas o que Padre Pio viveu nos mostra que essa é a maior armadilha. O crucifixo não é um acessório. É uma arma de guerra espiritual. Agora feche os olhos por um instante e imagine sua casa à noite envolta em silêncio. De repente, uma sensação de desconforto. O ambiente muda, o coração aperta, a mente se inquieta. Parece que há algo ali observando. Esse peso não é físico, é espiritual. E nesse momento, o que pode afastar essa presença invisível? O crucifixo, empunhado com fé, é a linha que separa a sua paz da ação do mal. Escreva: tenho. A fé se acredita no poder da cruz para afastar as trevas. Padre Pio sabia que as investidas do mal se intensificam quando uma alma se aproxima de Deus. Ele sentia, literalmente, a presença do inimigo tentando arrancá-lo da missão. Certa vez, foi encontrado caído no chão de sua cela, com hematomas no rosto, nas costas e nas pernas. Quando perguntaram o que havia acontecido, ele respondeu com serenidade: o inimigo não suporta a cruz, tentou me desanimar, mas a cruz me sustentou. E aqui está o ponto crucial. O mal não ataca quem já está perdido. Ele investe contra aqueles que buscam o caminho certo. Se você sente essas batalhas internas, essas dúvidas repentinas, essa angústia sem causa aparente, não é fraqueza. É sinal de que está no campo de batalha. O mal quer afastá-lo da cruz, porque sabe que com ela você se torna intocável. E há um detalhe que poucos conhecem. O crucifixo não é apenas um sinal para o mundo visível, mas um grito de alerta no mundo invisível. Quando você segura um crucifixo com fé, sua alma emite uma luz que as forças das trevas enxergam e temem. Essa luz não é sua, é a presença viva de Cristo que se manifesta através da sua confiança. Escreva: amém, se acredita que Deus se manifesta através da cruz. Mas o inimigo conhece suas fraquezas. Ele sussurra que sua oração não tem efeito, que sua fé é insuficiente, que sua devoção é inútil. Padre Pio dizia que a mente humana é o primeiro campo de batalha. O diabo planta pensamentos como: isso não é necessário, não existe guerra espiritual, o crucifixo é só um pedaço de madeira. E quando a mente aceita essas mentiras, a alma se desarma. Agora reflita, você tem carregado seu crucifixo consigo? Não basta pendurá-lo na parede. Ele precisa estar ao alcance das mãos, porque o ataque não manda aviso. Padre Pio carregava seu crucifixo o tempo todo. Quando sentia a presença do mal, não buscava argumentos ou discussões. Erguia a cruz e proclamava o nome de Jesus. E o inimigo invariavelmente recuava. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Mas por que o crucifixo tem tanto poder? O segredo está na sua essência. Não é o objeto em si, mas o que representa. A cruz foi o campo de batalha definitivo, onde o sangue de Cristo selou a vitória eterna contra o mal. Quando você segura um crucifixo, está segurando a lembrança viva dessa vitória. O inimigo não vê madeira, ele vê a derrota que sofreu no Calvário. E há algo ainda mais profundo. O crucifixo é a única arma espiritual que traz a imagem visível da redenção. Os demônios odeiam a cruz porque, ao olhá-la, veem a extensão do amor de Deus pela humanidade. Veem o sangue que os despojou de qualquer direito sobre as almas que permanecem fiéis. Por isso, Padre Pio dizia: segure o crucifixo e olhe para ele sempre que sentir medo. Não é o objeto que o protegerá, mas a fé naquele que morreu e ressuscitou por você. Declare: eu confio, se acredita no poder libertador da cruz.
Mas a batalha não acontece apenas nas situações extremas. O inimigo age no cotidiano, disfarçado de normalidade. Sabe como? No cansaço que o impede de rezar, na irritação sem motivo que afasta você das pessoas, na dúvida súbita sobre a eficácia da oração, na distração constante que o impede de meditar diante da cruz. Esses são sinais de que o ataque já começou. O mal não precisa gritar para vencer. Ele apenas precisa que você solte o crucifixo, porque sem essa arma você se torna vulnerável. Padre Pio dizia que o diabo é como um cão raivoso preso por uma corrente. Ele não pode morder quem se mantém afastado, mas se você se aproxima sem a proteção da cruz, ele ataca. Agora, responda com sinceridade. Há quanto tempo você não segura um crucifixo e reza com verdadeira fé? Não com pressa, não por obrigação, mas com a convicção de que naquele gesto a proteção divina se manifesta. Escreva: eu tenho esperança, se acredita que Deus nunca o abandona. O tempo é agora. Não há mais espaço para negligência. As forças espirituais estão se intensificando a cada dia. O caos que vemos ao redor, guerras, divisões, medo coletivo, é o reflexo da batalha invisível que se desenrola sem descanso. Padre Pio alertou que, nos últimos tempos, o ataque seria mais feroz. E se sua alma sente essa inquietação, é porque já percebeu essa realidade. Há um testemunho impressionante de uma mulher que, atormentada por pesadelos recorrentes, procurou orientação espiritual. Seguia todos os conselhos comuns, orava, ia à missa, mas os pesadelos persistiam. Até que um sacerdote lhe pediu que colocasse um crucifixo abençoado debaixo do travesseiro e, ao deitar, segurasse-o enquanto rezava o Pai Nosso. No dia seguinte acordou em paz, e os pesadelos nunca mais voltaram. O que mudou? A cruz não é um amuleto mágico. O que fez a diferença foi a consciência de que, ao segurar o crucifixo, aquela mulher estava se colocando sob a autoridade de Cristo. O mal não pode permanecer onde há fé na cruz. Declare: eu creio, se acredita que a cruz é a maior proteção divina. E agora reflita: sua casa tem um crucifixo em local visível? Sua família reconhece a importância desse símbolo? Porque o mal não respeita fachadas, mas teme lares onde o crucifixo é tratado com reverência. Padre Pio dizia que a cruz deveria ser o ponto central da casa, assim como é o centro da nossa fé. Há um segredo espiritual que poucos aplicam. Ao entrar em casa, traçar o sinal da cruz com o crucifixo na mão, pedindo a proteção divina. Esse gesto, repetido diariamente, cria uma barreira espiritual poderosa. O mal odeia a persistência, ele resiste a uma oração isolada, mas foge diante da fé consistente. Agora, imagine o que aconteceria se, em cada dificuldade, sua primeira reação fosse segurar o crucifixo. O medo perderia força. A ansiedade não encontraria solo fértil, porque a cruz não é apenas o símbolo da morte de Cristo, é a prova viva de que, para aqueles que creem, não há derrota definitiva. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador do crucifixo. Mas há uma última verdade que precisa ser dita. O inimigo não desiste facilmente. Quando percebe que alguém compreendeu o poder da cruz, intensifica os ataques. Padre Pio dizia que os primeiros dias após o comprometimento com a oração, diante do crucifixo, são os mais difíceis. O mal tenta fazer você desistir, sentir cansaço, dúvida, irritação. E o que fazer? Perseverar. Segurar o crucifixo mesmo quando não sentir nada. Porque a fé não é sentimento, é convicção. O diabo teme aquele que reza não pelo que sente, mas pelo que crê. E a cruz é a expressão máxima dessa crença. Agora olhe ao redor. Se o mal bater à sua porta hoje, você estará preparado?
O crucifixo está ao alcance de suas mãos ou esquecido em uma gaveta. O tempo de negligenciar essa arma acabou. E então, o que você vai fazer agora? Você ainda está aqui, e não é por acaso. Se chegou até este ponto é porque algo dentro de você sente que há uma verdade profunda nesta mensagem. Algo invisível, mas palpável, está tocando sua alma. E é exatamente disso que o Padre Pio falava. Há um campo espiritual ao nosso redor, uma batalha incessante, onde o crucifixo é a única defesa real. Mas agora, uma pergunta crucial. Você entende o que realmente acontece quando segura um crucifixo? Não é um gesto simbólico, não é uma tradição antiga sem sentido. É um ato de guerra. O momento em que você empunha a cruz com fé é o momento em que o inimigo treme, porque ele sabe que não há força nas trevas capaz de superar o poder que essa cruz representa. Padre Pio dizia que o maior triunfo do mal é convencer as pessoas de que ele não existe. E ao fazer isso, ele consegue tirar a cruz de suas mãos. O mundo moderno normalizou o medo, a ansiedade, as crises emocionais. Mas o que poucos sabem é que muitas dessas batalhas têm uma origem espiritual. Quando a cruz é esquecida, o mal encontra um terreno fértil para semear o desespero. Agora, olhe para dentro de si. Quantas noites foram consumidas por angústias inexplicáveis? Quantas vezes sentiu que sua oração não tinha força? Quantas vezes, ao tentar rezar, sua mente se dispersou ou uma inquietação tomou conta? Isso não é fraqueza, isso é ataque espiritual. O inimigo tenta desviar sua atenção da cruz, porque sabe que, se você segurar esse crucifixo com fé, suas investidas serão anuladas. Declare: tenho fé, se acredita que a cruz é sua maior proteção. Mas há um detalhe que poucos conhecem. O poder da cruz não se manifesta apenas quando a seguramos fisicamente. Ele se intensifica quando entendemos o mistério que ela carrega. O crucifixo não é apenas uma lembrança do sacrifício de Jesus. É uma declaração pública no mundo espiritual de que aquela alma pertence a Cristo. E diante dessa declaração, o inferno recua. Padre Pio ensinava que, ao segurar o crucifixo, devemos rezar com os olhos fixos na figura de Cristo crucificado. Não apenas olhar, mas ver. Ver o sofrimento, o sangue derramado, a entrega total. Porque é nesse momento que o coração entende a verdadeira dimensão da cruz. O mal tenta nos fazer esquecer essa realidade, tenta transformar a cruz em um simples ornamento. Mas quando entendemos o que ela realmente significa, nossa fé se torna inabalável. Agora, uma advertência séria: o inimigo não desiste facilmente. Quando percebe que alguém descobriu o poder do crucifixo, intensifica os ataques. Padre Pio relatava que, nas noites seguintes, a momentos de intensa oração diante da cruz, era brutalmente atacado. Objetos se moviam em seu quarto, barulhos inexplicáveis ecoavam e dores físicas surgiam sem explicação. Mas diante desse terror, o que ele fazia? Apertava o crucifixo e clamava: Jesus, Maria, socorrei-me. E o mal recuava. Sempre. Escreva amém se acredita que o poder de Cristo é invencível. Agora pergunte-se: você está preparado para enfrentar essas investidas? Porque uma vez que se comprometer com o poder da cruz, será alvo. Não há como evitar, mas há como vencer. E o segredo está na constância. O inimigo não teme orações esporádicas. Ele teme a persistência. Padre Pio dizia que o diabo foge daquele que insiste em segurar a cruz, mesmo quando tudo parece perdido. E aqui está um ensinamento profundo. O crucifixo não é apenas uma arma de defesa, mas também de ataque. Quando você traça o sinal da cruz, não está apenas pedindo proteção, está marcando o território. Sua casa, sua mente, seu coração tornam-se terrenos sagrados, inalcançáveis para as trevas.
Mas essa prática precisa ser diária, ininterrupta. O mal não tira folga. Sua fé também não pode tirar. Agora, observe sua vida. Há quanto tempo não segura um crucifixo e reza com verdadeira entrega? Quantas situações dolorosas poderiam ter sido aliviadas se, ao invés de buscar soluções humanas, tivesse recorrido à cruz? O tempo das distrações acabou. O tempo é agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio sempre alertava: o diabo não se manifesta com chifres e tridente. Ele se apresenta nas pequenas concessões diárias, no adiamento da oração, na impaciência com os outros, no cansaço espiritual que nos faz deixar a cruz de lado. É assim que ele vence. Pouco a pouco, tira a cruz de nossas mãos e, quando percebemos, estamos desarmados. Mas existe um segredo espiritual que poucos conhecem. Padre Pio revelou que, ao segurar um crucifixo e rezar o terço com verdadeira fé, as correntes espirituais que prendem uma alma são quebradas. Ele mesmo testemunhou libertações milagrosas apenas com o gesto de traçar o sinal da cruz sobre uma pessoa atormentada. Não por magia, mas pelo poder que essa cruz representa no reino invisível. E agora imagine o seguinte: o inimigo ronda sua casa neste exato momento. Ele procura brechas. E sabe quais são essas brechas? Palavras de desânimo proferidas sem perceber. Discussões constantes que enfraquecem o ambiente espiritual. A ausência da cruz como centro da vida familiar. A falta de oração consistente, especialmente à noite. O mal é paciente. Ele não tem pressa. Planta uma dúvida hoje, uma distração amanhã, e quando percebe, você já não segura mais o crucifixo com a mesma convicção. Mas há um gesto que impede essa infiltração. Segurar o crucifixo diariamente, traçar o sinal da cruz e proclamar: com autoridade, em nome de Jesus, esta casa pertence a Deus. Aqui o mal não tem poder. Declare: eu confio. Se acredita que o nome de Jesus tem poder. Mas não basta fazer isso uma vez. Padre Pio dizia que o mal teme a constância. Uma oração fervorosa é poderosa, mas uma rotina de oração é impenetrável. O inimigo não suporta a fidelidade. Por isso, sua missão é plantar a preguiça espiritual. Se hoje você sente dificuldade para rezar, se o crucifixo parece não ter o mesmo impacto, cuidado. Isso não é natural. É uma estratégia das trevas. E há uma prática que Padre Pio recomendava especialmente às famílias. Antes de dormir, reunir todos diante de um crucifixo, rezar um Pai Nosso e traçar o sinal da cruz na testa uns dos outros. Esse simples gesto sela espiritualmente o lar. O mal pode tentar, mas não consegue romper essa proteção. Agora pense, há quanto tempo sua família não reza unida diante da cruz? O inimigo sabe que famílias divididas são alvos fáceis. Por isso, trabalha incansavelmente para destruir a oração familiar. Mas quando um lar se une sob o poder do crucifixo, torna-se uma fortaleza espiritual. Escreva: eu tenho esperança, se acredita que sua casa será protegida pela cruz. E há um último ensinamento de Padre Pio, que poucos conhecem. O crucifixo não protege apenas contra ataques externos, mas também contra as batalhas internas. O medo, a ansiedade, a depressão, tudo isso são portas que o inimigo usa para enfraquecer nossa fé. Quando seguramos o crucifixo e proclamamos o nome de Jesus, estamos reorientando nossa mente para a verdade divina. Quantas vezes, ao enfrentar um medo repentino, você buscou respostas em soluções humanas? Quantas noites, ao deitar, o sono foi interrompido por pensamentos angustiantes? O inimigo age nas sombras, mas a cruz traz a luz. Padre Pio dizia: segure o crucifixo, olhe para ele e diga: Jesus, eu confio em vós.
Faça isso quantas vezes forem necessárias. O mal não suporta a presença do crucificado. Agora, olhe para dentro de si. O que tem dominado sua mente nos últimos tempos? Medo, insegurança, preocupações excessivas? Tudo isso são sinais de que o inimigo tem semeado suas artimanhas. E a resposta está diante de você, o crucifixo. Mas ele precisa ser empunhado com fé, não como um gesto automático. Declare: eu creio, se acredita que o crucifixo é sua libertação. O tempo está se esgotando. Padre Pio dizia que, nos tempos finais, a luta espiritual seria tão intensa que muitos perderiam a fé. E o que estamos vendo? Igrejas vazias, oração negligenciada, medo generalizado. Mas aqueles que permanecerem fiéis à cruz não serão tocados. O mal pode rugir, mas não pode ultrapassar o poder do sangue derramado no Calvário. Então, pergunte-se: a cruz tem sido sua companheira diária? Ou tornou-se apenas um enfeite na parede? Porque o inimigo não teme crucifixos pendurados, ele teme crucifixos segurados com fé. Padre Pio sabia disso, viveu isso. E hoje, esse conhecimento chega até você. Agora, olhe para a sua vida. O que fará a partir de agora? A cruz está em suas mãos. Ou será deixada de lado mais uma vez? Você ainda está aqui. E não é coincidência. Se chegou até este ponto, é porque algo dentro de você sente que precisa saber mais. Sua alma reconhece a importância desta mensagem, mesmo que sua mente tente racionalizar. E é assim que o mal age, semeando dúvidas, sussurrando que isso tudo é exagero, que o crucifixo é apenas um símbolo antigo sem relevância. Mas não, se engane, o inimigo mente. O crucifixo é sua arma mais poderosa, e o tempo para usá-la é agora. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder desta cruz, eu ordeno que todo mal se afaste agora. Ensine essa prática à sua família. Não deixe que a cruz desapareça da memória das futuras gerações. Declare: eu creio, se acredita que o poder da cruz protegerá sua família. Agora, imagine-se segurando o crucifixo com firmeza. Imagine nesse momento todo o céu se colocando ao seu lado, os anjos se posicionando, a luz divina envolvendo sua casa, a paz retornando ao seu coração. Não é imaginação. É o que acontece no mundo espiritual, toda vez que uma alma se refugia na cruz, porque a cruz não representa a derrota como o inimigo quer que acreditemos. Ela é o selo eterno da vitória. O lugar onde o amor venceu o ódio, a vida venceu a morte e a luz dissipou as trevas. E essa vitória já foi conquistada por você. Mas precisa ser apropriada com fé. O mal sabe disso e fará de tudo para impedir que você continue buscando essa verdade. Mas agora você sabe. Agora tem nas mãos o segredo que o Padre Pio revelou. O crucifixo não é um símbolo de dor, mas uma arma de libertação. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder libertador da cruz. E lembre-se, o mal não desiste. Ele esperará o momento certo para tentar semear a dúvida. Mas quando isso acontecer, você já saberá o que fazer. Pegue o crucifixo, erga-o com fé e proclame o nome de Jesus. Agora, olhe ao redor. O que fará a partir de hoje? Sua cruz continuará esquecida ou será o centro da sua vida espiritual? Não perca o próximo vídeo. Vamos revelar o passo a passo que Padre Pio ensinou para blindar sua casa contra os ataques espirituais. Porque o mal não espera, mas o poder da cruz é infinitamente maior. A decisão está em suas mãos. A cruz está diante de você. O que fará agora?